Nacional pela Informação sobre Medicamentos, da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Olá, vamos iniciar mais uma conversa no podcast do CEATRIM, o Centro de Apoio à Terapia Racional de Medicamentos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense. Hoje estamos recebendo os mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Administração e Gestão da Assistência Farmacêutica da Universidade Federal Fluminense, os farmacêuticos Maria Carolina Couto, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em gestão em saúde pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também especialista em saúde mental pelo Centro de Novas Abordagens de Saúde Mental. E o outro farmacêutico é o Ítalo Pereira, formado pela Universidade Maurício de Nassau. Ele fez residência multiprofissional em saúde mental pela Universidade de Pernambuco. E ambos, tanto Maria Carolina quanto o Ítalo, eles trabalham no CAPS. Você sabe o que é CAPS? Então, CAPS é a sigla para Centro de Atenção Psicossocial. Nesse episódio, vamos entender qual o papel do farmacêutico nos CAPS. Tudo bem, Maria Carolina? Tudo bem, Ítalo? E nós vamos, então, começar logo pela primeira pergunta para o pessoal entender. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a função dos Centros de Atenção Psicossocial. O que são os CAPs efetivamente? Qual a importância deles para a população em geral? Quem que eles atendem? O que a gente pode definir como CAPs? Oi, pessoal. Então, os CAPs, eles são unidades de atenção psicossocial que trabalham na lógica do cuidado em liberdade. Isso porque no Brasil, a gente tem a política de saúde mental, ela é pautada na reforma psiquiátrica, ou seja, nós cuidamos das pessoas com o objetivo de reinserção social. Essas pessoas, atualmente, elas não são mais cuidadas em manicômio ou instituições asilares. Elas são cuidadas em liberdade, ou seja, dentro dos CAPs. E não só dentro, como também fora, porque os CAPs eles trabalham na lógica de cuidado ambulatorial, mas visando não apenas o cuidado em saúde, mas a reinserção do indivíduo em sofrimento mental na sociedade. E aí os CAPs, nós temos algumas modalidades de CAPs dentro da política de saúde mental. Temos 4 tipos de CAPs: os CAPs adultos, os CAPs que cuidam de crianças e adolescentes, que são os CAPs infanto-juvenis, e os CAPs que cuidam de pessoas que têm sofrimento mental decorrente do uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, assim, Maria Carolina, só para a gente entender um pouquinho melhor, o que seria esse sofrimento mental? Assim, numa escala, assim, hoje em dia a questão de saúde mental é um problema real, na população, a gente pode dizer assim, na população brasileira. Então, a gente tem muitas pessoas que têm, questões de distúrbio de ansiedade, questão de depressão, mas você falou no termo sofrimento mental. Assim, tem alguma diferença, um indivíduo que está com um episódio de ansiedade, um estresse pós-traumático, porque aconteceu alguma situação e aí ele teve o diagnóstico, está sendo tratado com psiquiatra, ele teria acesso ao CAPS, ou esse sofrimento mental quer dizer alguma coisa mais intensa, vamos dizer assim? Sim, os CAPs, eles são serviços de portas abertas e na ótica do SUS, eles são os ordenadores de cuidado em saúde mental. Mas quando a gente pensa de uma forma ampla, qualquer indivíduo ele tem acesso à saúde, nos municípios, através das unidades de saúde que trabalham segundo a política de estratégia de saúde da família. Então, qualquer pessoa pode inserida num serviço de saúde com estratégia de saúde da família, ela será cuidada
A saúde mental é uma linha de cuidado dentro das linhas de cuidado na estratégia de saúde da família, e num agravamento, esse indivíduo ele será cuidado também num CAPS, ou seja, a equipe de saúde da família compartilhará esse cuidado num CAPS, porque o CAPS ele cuida de pessoas com sofrimento mental grave e persistente. Entendi. Então são aquelas situações bem graves, né, que já não, vamos dizer assim, a equipe de saúde da família, ou melhor dizendo, já há necessidade de um cuidado especial para aquele indivíduo, né? Então, entendi. Isso. E aí, perfeito. E também as pessoas podem diretamente acessar o CAPS, sem antes passar no serviço de saúde da família, porque os CAPs, eles são serviços de portas abertas também. Então, quer dizer, se tiver um indivíduo que tem um familiar que está numa questão de sofrimento mental, que não está conseguindo se inserir na sociedade, ele pode solicitar, né, ou levar aquele indivíduo da família para já ter uma assistência direta no CAPS, né? Certo. E aí você falou uma coisa, né, que existe, então, o CAPS adulto, o infanto-juvenil e a questão também para os usuários de drogas. Aí, Ítalo, você pode esclarecer assim, se existe alguma diferença entre eles ou se é tudo a mesma coisa, para a gente poder entender melhor? Então, pela portaria que estabelece, né, a criação dos CAPs, a gente tem 3 modalidades, que é a modalidade CAPS 2, que a gente chama, que é para as pessoas com transtorno mental, sofrimento intenso, como Maria Carolina falou. Tem o CAPS álcool e outras drogas, que é para as pessoas que têm esse problema, esse sofrimento, né, decorrente do uso de álcool e das múltiplas drogas. E o CAPS infanto-juvenil, que ele atende crianças de até os 18 anos. É infanto-juvenil porque pega a parte da infância e vai até os 18 anos incompletos. E aí a gente vai criando estratégias ou para após os 18 anos, né? Ou para compartilhar esse cuidado junto com um outro serviço de saúde mental, quando ele chega na fase adulta, ou com essa perspectiva da atenção primária, dele estar se cuidando lá via território, na atenção primária mesmo. Mas tem essa diferenciação. E essas unidades, elas ficam abertas tipo de 8 às 5, horário tradicional, ou tem algumas... eu fico imaginando um indivíduo que esteja com essa questão do sofrimento mental e ele pode entrar numa crise de madrugada, de noite, não sei. Aí ele seria levado diretamente para um hospital de emergência ou teria possibilidade, existe alguns CAPs que podem talvez funcionar 24 horas, que dariam assistência a esse indivíduo e aos familiares? Bom, então, o CAPS, a gente costuma dizer que é o lugar para o atendimento da crise. E aí, a depender do nível da densidade populacional, não sei se chama densidade populacional, mas assim, os CAPs nas modalidades CAPS 1, para a população a partir de 15 mil habitantes, o CAPS 2 para uma população de uma cidade a partir de 70 mil, e o CAPS 3, que ele funciona na lógica do funcionamento 24 horas, para uma cidade com a população acima de 150 mil habitantes. Então, nesses serviços que são na modalidade 24 horas, a gente conta com uma equipe que dá esse suporte para essa atenção à crise, por exemplo, porque os CAPs na modalidade 1 e 2, eles funcionam via de regra de 8 às 5, de 8 às 18 horas, e esse 24 horas não, ele funciona também não fecha, ele está lá para o atendimento à crise, mas claro que em algum momento talvez a gente conte com o suporte de um serviço mais, de uma unidade hospitalar, a gente não prescinde disso também. Isso porque o CAPS, ele é o ordenador de cuidado em saúde mental, mas ele não trabalha sozinho. O CAPS ele está inserido numa rede que foi instituído pela portaria da RAPS, que é Rede de Atenção Psicossocial. Então, dentro dessa rede, existem CAPs, mas também existem hospitais de emergência, existem as unidades de saúde da família, existem os centros de convivência, existem as residências terapêuticas, ou seja, várias unidades que trabalham em conjunto em busca dessa reinserção social do indivíduo. Entendi. Interessante. Então, na realidade, é uma rede grande de apoio, né? Que o indivíduo acaba tendo várias portas de entradas, né? Mas é no CAPS que ele vai fazer também esse tratamento a longo prazo,
né? Um tratamento contínuo de acompanhamento, sempre com o objetivo de inseri-lo dentro da sociedade de tal forma que ele consiga ter uma convivência social e que ele possa, vamos dizer assim, estabelecer as atividades diárias, né, na medida do possível, né? Quem sabe até voltar mesmo a ter emprego e ter uma família. Eu acho que é muito nesse sentido, né? Em questão de trazê-lo para a sociedade sem necessariamente um processo de internação, como era antigamente, conforme vocês falaram no início, né? Tem uma perspectiva também da criação dos leitos integrais em hospitais gerais. Porque, assim, o usuário ele pode precisar, né, desse cuidado mais intensificado em uma unidade hospitalar, não necessariamente remetido a um manicômio. Ele pode ser cuidado, sim, por uma equipe em um hospital geral no leito integral. Uma equipe de saúde mental em hospital geral. Sim, que aí essa equipe vai estar estruturada e essa equipe, ela acaba sendo, assim, pelo menos parecida com uma equipe do CAPS, porque vocês estão falando sempre em equipe, né? Então, eu imagino já uma equipe multiprofissional, digo mais, interprofissional. Eu imagino que vocês tenham atividades em conjunto, até pensando no perfil desses pacientes, né? Esses pacientes, eles podem ser assistidos por diversos profissionais de saúde e pelo que eu entendo, essa assistência ela não pode ser particionada, ela tem que ser integrada, ela tem que ser em conjunto, né? E vocês falam sempre da equipe. Sim, os profissionais de saúde envolvidos, pelo menos assim, dentro do CAPS que vocês trabalham, né? Dentro da experiência que vocês já passaram. Quais os profissionais de saúde que vocês podem elencar que vocês trabalham em conjunto? A gente costuma dizer, eu não vou saber precisar quem é que fez essa fala, e aí eu vou puxar a sardinha para o lado da clínica infanto-juvenil, que uma criança ela é intersetorial, eu acho que é Maria Cristina Ventura Couto que fala isso, que uma criança é essencialmente intersetorial, e também tem uma frase que, não sei se é ela também que diz, mas que é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Então, assim, a gente não faz um trabalho individualizado, a gente precisa contar com os demais profissionais dentro do serviço, mas também com essa rede intersetorial mesmo, os outros pontos da atenção à saúde, estratégia de saúde da família. Eu acho que a gente não cuida sem a parceria da saúde da família, porque é isso, eles conhecem do território, eles entendem a dinâmica do sujeito ali naquela microárea, naquela região de saúde, mas também com outros pontos da assistência, da educação. Então a gente sempre está tentando articular com as múltiplas profissões, assim, todas da saúde que possam circular dentro do CAPS, mas também com os outros pontos da rede. Maria Carolina, você teria alguma coisa para falar sobre isso também? Nós temos essa rede, ela é intra e interdisciplinar, intersetorial, e aí, dependendo do CAPS, nós temos mais parceiros. Por exemplo, o CAPS Infanto-Juvenil tem uma parceria bem presente com as escolas, então trabalha muito com a educação. Um CAPS Álcool e Drogas tem uma parceria mais estreita com os serviços sociais, né, com a assistência social. Então, isso também depende um pouco da modalidade do serviço, mas todos, de um modo geral, trabalham em rede, a rede intra e a rede intersetorial. Eu acho que todos os sujeitos, assim, por si só, eles são intersetoriais, porque a gente não consegue viver só com o aporte da saúde. A gente precisa da assistência, a gente precisa da educação e de mais outros setores, assim. Então, é isso. A gente sempre está articulando com um e com o outro, fazendo esse trabalho, essa rede viva. E isso também se reflete um pouco na proposta do CAPS, né? Porque o CAPS não é apenas uma unidade de saúde, ele é um centro de atenção psicossocial. Então, ele trabalha diretamente inserido numa rede que é psicossocial também. A gente costuma dizer que a gente não tem como cuidar só da saúde. A saúde não dá conta de cuidar dos sujeitos em sofrimento. Então, a gente precisa de toda essa rede articulada, já que o objetivo é um cuidado longitudinal e um cuidado integral, a rede também ela precisa trabalhar em conjunto
e também todos juntos, né, em conjunto e integrada, para oferecer essas novas oportunidades aos usuários. Na realidade, é uma visão holística, né, vamos dizer assim, do usuário. E aí, quando a gente pensa, né, nessas múltiplas articulações intersetoriais e intrasetoriais, a gente também precisa colocar o sujeito nesse protagonismo. Assim, a gente precisa dele, porque ele é o principal sujeito ali nessa questão da articulação. Então, a gente precisa articular com ele e para ele, assim, sempre tentando puxar a autonomia dele, o que ele pensa para a construção de projeto terapêutico singular, de vida. Então, eu acho que ele é o principal ponto da rede, assim, para a gente fazer essa costura essa articulação mesmo. Como se ele tem que ser o protagonista, né, do processo. Exatamente. Justamente, porque não adianta também essa equipe enorme articular uma possibilidade de tratamento em todas as suas vertentes. Eu não estou falando nem de tratamento medicamentoso em si, mas de tratamento de uma forma geral, né, da saúde do indivíduo, e ele não pactuar, né, nesse processo, ele não aceitar essa forma de tratamento. Então, eu acho que o que eu entendi que você falou, ele é o centro, né, naquele processo, e todos os outros coadjuvantes, que seriam esses profissionais de saúde, da educação, da assistência social, eles vão estar ali no processo, conversando entre eles, de tal forma que até que aquele indivíduo entenda que ele é o protagonista e ele tem que tomar atitude, né? Porque quando a gente pensa nessa questão de sofrimento mental, de usuários de droga, se o indivíduo, né, não assumir o seu papel no sentido de querer melhorar, independente da situação, fica muito difícil, né? Articular tudo, mas ele mesmo não se entende como protagonista naquele processo. Acho que seria por aí, não é isso? Isso, precisa fazer sentido para ele, é projeto terapêutico para ele, é projeto de vida para ele. Então, é imprescindível o ponto de vista dele mesmo para o que ele espera de cuidado, para essa construção de autonomia dele, tá? Por aí. Os serviços de saúde mental, os CAPs, eles trabalham nessa lógica da construção de um plano terapêutico que ele é individual, ele é singular para cada sujeito. E dentro desse plano terapêutico, o usuário ele é o protagonista. Então, a gente vai trabalhar com o usuário possibilidades na ótica dele. O trabalho ele é a gente busca um trabalho muito horizontal e não imposto, né? A equipe de saúde tenta a todo momento não deter o saber a respeito do que é melhor do sujeito, mas construir as possibilidades junto com ele do que é o melhor para ele. Interessante. É bem diferente, né? Porque, de uma forma geral, a nossa sociedade ela é altamente medicalizada, né? E a gente sabe que questões de saúde mental, né, desde as mais leves quanto as mais graves, só o medicamento não vai adiantar, né? Você tem que ter todos os outros tratamentos não farmacológicos associados, desde um distúrbio de ansiedade, por conta, por exemplo, de um estresse pós-traumático, né? O indivíduo ter um estresse pós-traumático por conta de uma situação específica que ele tenha passado, até mesmo questões de sofrimento mental, como a gente está falando, ou até de usuário de drogas, né? Não adianta só um antidepressivo, um antipsicótico, um ansiolítico, o produto em si, que muitas vezes é o que a pessoa se apega, e aí acaba não tendo esse olhar, né, mais integrado do indivíduo. E acaba muitas vezes tendo essa imposição, como você falou, em relação ao tratamento, né? Muitas vezes o médico prescreve e não necessariamente aquele indivíduo, né? E aí muitas vezes acaba que o indivíduo não segue o tratamento da forma que deveria seguir e o sucesso acaba caindo por água abaixo, né? E aí, em relação a isso, eu fiquei pensando aqui, assim,
o farmacêutico, né, entrando já no papel do farmacêutico em si, né, o farmacêutico ele é formado, né, para a questão de toda a parte gerencial dentro de uma farmácia, de uma unidade de saúde, e também para a questão do cuidado farmacêutico, né, prestar o cuidado farmacêutico, prestar as informações em relação aos medicamentos, acompanhar o histórico, a história medicamentosa desse paciente, e vem, obviamente, né, com o passar dos anos, se inserindo aí nessa equipe multidisciplinar. Mas na fala de vocês, eu fiquei imaginando, será que o farmacêutico ele tem que ter alguma habilidade específica, vamos dizer assim, né, para trabalhar num CAPS, né? Qual é o papel do farmacêutico no CAPS? Além dessa questão gerencial, óbvio, tem que, né, prover os medicamentos ali, né, fazer a parte de solicitação dos medicamentos, a organização da farmácia, questões que a gente sabe, né, gerencial, administrativa da farmácia, que isso é muito claro para os farmacêuticos. Mas será que para trabalhar no CAPS, além disso, eu preciso de mais coisa? Eu preciso ter um perfil específico? Será que qualquer farmacêutico se adapta a essa situação? O que vocês acham, assim, em relação tanto ao CAPS adulto que vocês falaram, né, quanto no infanto-juvenil, que eu imagino que vão ter que ter mais habilidades ainda. O que vocês podem falar sobre isso? A gente pensando, né, que a reforma psiquiátrica, a lei da reforma foi em 2001, e aí os CAPs, os farmacêuticos, eles foram inseridos a partir da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, a proposta, né, então, a partir de 2010, 2011, e aí, desde então, a gente tem os farmacêuticos nos serviços, não compõem a equipe técnica mínima, mas compõem a equipe de profissionais multi. E aí, os farmacêuticos, né, para trabalhar nessa ótica, existem sim habilidades, né? A pessoa ela não pode ter juízo de valor quanto ao tratamento com o outro, porque nós lidamos diretamente com pessoas em sofrimento, né? Com pessoas que passam por múltiplos sofrimentos, desde crianças até adultos. Então, acho que empatia é fundamental, se colocar no lugar do outro, né? Ter uma escuta qualificada e atenta no que o usuário vai falar, o que você pode absorver ali. Também o sigilo muito importante, né? Resguardar aquilo que o profissional, que o usuário fala com você. E isso proporciona assim, a construção de vínculos que são muito, muito fortes, porque é a partir dessa confiança que o usuário tem com o farmacêutico que ele vai poder se abrir, ele vai poder falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre a história dele. E todos esses elementos são muito importantes na construção de novas possibilidades. Então, o farmacêutico está inserido, claro, dentro de um contexto de uma farmácia, tem a responsabilidade da farmácia, a oferta de medicamentos e todo esse cuidado proporcionado pela utilização de medicamentos, mas não apenas. Além disso, ele tem um papel que é crucial diretamente no cuidado desse indivíduo em sofrimento. Eu acho que uma das habilidades também, e não chamo nem de habilidade, mas uma coisa que a gente tem que ter em mente, a gente precisa considerar o sujeito, colocando entre parênteses o transtorno, o sofrimento, considerar primeiramente o sujeito e colocar nesse parênteses, porque o sujeito ele não é a doença, ele não é o sofrimento, ele é um ser completo, assim. Então a gente precisa estar aberto a isso e colocar essa coisinha aí no parêntese e não colocar o sujeito dentro do parêntese antes a doença mental. Eu acho que vai por aí também. Eu acho que tem uma habilidade que a gente precisa, acho que tem um conceito que a gente precisa definir, que são dentro da saúde mental, o que é do núcleo do farmacêutico, essas atividades que a gente já está mais, que é mais sensível a gente pela nossa formação mesmo, as atividades técnico-gerenciais, a clínico-assistencial, mas também tem uma oferta de campo da saúde mental, que é onde a coisa vai ficando mais pulverizada, onde a gente vai construindo com os outros profissionais de saúde, se inserindo em outras atividades, né? Seja grupos terapêuticos,
seja articulações mesmo, outras que a gente vai poder fazer aí. Então, eu acho que uma habilidade que o profissional farmacêutico precisa ter é essa coisa da costura de rede mesmo, porque a gente vai trocando com nossos pares farmacêuticos, mas também com todas as categorias possíveis, assim, dentro do serviço. E eu acho que também... Pode falar. E aí sempre trabalhando nessa ótica de que o cuidado, ele é multi. Então, a todo momento, você vai cuidar junto de um psicólogo, você vai cuidar junto de um enfermeiro. Todas as categorias, elas trabalham juntas no cuidado, né? E aí você vai acessar um abrigo da assistência social, ou você vai acessar uma escola, ou você vai acessar um conselho tutelar, ou você vai acessar um equipamento de cultura, um museu com usuário, por exemplo. Todas essas atividades, elas são todos os profissionais que trabalham no CAPS, eles podem estar nessas atividades, inclusive o farmacêutico. O farmacêutico também se faz presente. Entendi. Então, na realidade, assim, o papel do farmacêutico, ele vai muito além, vamos dizer assim, das paredes da farmácia, no sentido dessa interação com a equipe, né? E aí, na fala de vocês, eu fiquei pensando muito também na questão da escuta do familiar, né? Porque esse familiar, ele também pode estar, assim, não está com a sua saúde mental ok por conta de todo o transtorno que aquele indivíduo que está com o sofrimento mental, ele pode estar trazendo para aquele núcleo familiar, né? E aí eu fiquei pensando também na questão da escuta desse familiar, né? Vocês também têm essa prerrogativa, vamos dizer assim, né? Principalmente, assim, às vezes idosos que chegam com os filhos, ou o inverso, né? As crianças que chegam com os seus responsáveis. Como é que é o papel do terceiro, né? Do familiar do paciente, né? Do centro, do protagonista, né? Esse familiar também pode ser assistido dentro dos CAPs? Então, o serviço CAPS, ele está no escopo dos serviços, também está proposto o atendimento familiar, desde as visitas domiciliares, ou que o familiar venha no serviço, mas também vai ser uma escuta sobre a lida daquele cuidado com o usuário em sofrimento, e se a gente detectar em algum momento que esse familiar, que às vezes é bem difícil a lida, tá num momento mais delicado, que ele também está precisando se cuidar mentalmente, assim, então a gente vai identificar algum outro ponto da rede, ou que seja até o próprio CAPS mesmo, para ele também fazer o cuidado dele. Então, seja neste CAPS, seja em um outro dispositivo, a depender da complexidade, então vai por aí. Com certeza, a família, né, a proposta da reforma é inserir a família no cuidado, e a família, ela também sofre, dependendo dos casos. Então, os CAPs, eles também estão de portas abertas para receber os familiares. Mas, como o Ítalo falou, o protagonismo, ele é sempre do sujeito em sofrimento. Então, a gente ouve a família está inserida, ela participa do cuidado. E tendo uma necessidade, se a gente identifica que aquele sofrimento está muito intenso para o familiar, a gente encaminha o usuário também para fazer um acompanhamento, seja na estratégia de saúde da família, seja no ambulatório de saúde mental, ou seja num próprio CAPS. Mas é muito importante o familiar estar inserido no cuidado, porque muitas vezes a gente precisa, né? O objetivo é a reinserção social, e também que o usuário ele tenha novamente os vínculos com a família, né? Que é muito importante para o sucesso do tratamento também. É interessante, eu acho, a gente chamar a atenção também, né, para essa questão do familiar / cuidador, vamos dizer assim, porque eu penso que esses pacientes, né, que tenham questões de saúde mental, ainda mais a situação do perfil de pacientes que vocês cuidam, né, que é mais grave ainda, eles, em muitas situações, eles têm uma dificuldade muito grande no processo de adesão à terapia medicamentosa, né? E aí eu vejo que
que o familiar / cuidador, ele tem um papel fundamental nesse processo, porque muitas vezes ele vai ser o responsável pela administração dos medicamentos àquele indivíduo, né? Então, assim, imagino eu que o farmacêutico ele tenha que ter essa habilidade e essa percepção, vamos dizer assim, que apesar do paciente ser o protagonista, como vocês falaram perfeitamente, né? Mas a prestação do cuidado farmacêutico não necessariamente vai ser apenas para o paciente. Acho que não há possibilidade de deixar à margem o cuidador ou familiar, né? Aquele indivíduo que chegou junto com o paciente. Quando a gente pensa no familiar / cuidador participando do cuidado, em relação ao uso de medicamentos, a gestão de medicamentos na farmácia, que é comum a toda atividade farmacêutica, mas até no CAPS, quando a gente pensa no desenvolvimento dos serviços farmacêuticos, tem algumas diferenças, né? Porque como a gente lida com pessoas com sofrimento mental grave, né, um sofrimento persistente, então, quando esse paciente ele tem um familiar inserido, que também chega junto ao seu cuidado, isso é muito importante, por exemplo, para adesão ao tratamento, porque a gente trabalha no CAPS, né, tanto no adulto quanto no infantil, com níveis de complexidade dos pacientes. Então, pacientes que têm uma desorganização ou uma dificuldade com o seu medicamento, por exemplo, eles fazem atenção diária, eles fazem uma medicação assistida no CAPS e eles fazem atenção diária, que seria uma dispensação de medicamento todos os dias no CAPS. Alguns usuários já fazem uma dispensação que seria semanal, então a gente oferta o medicamento para 7 dias. Outros usuários, a oferta é quinzenal, então quando ele já está num nível de gravidade menor, ele pode ter acesso ao medicamento dele para 15 dias. Então, tanto no CAPS adulto quanto no infantil, isso acontece. E quando tem um familiar que ele também se responsabiliza pelo cuidado, isso facilita até essa questão da adesão. Então, o familiar, às vezes, ele vem à farmácia e ele fala, não, eu vou ajudar sim com o medicamento. Então, a gente pode dispensar para mais dias de uma forma tranquila, né? Porque o familiar, ele ajuda. Mas alguns usuários que, às vezes, não têm vínculo familiar, ou o vínculo está muito esgaçado, aí a gente propõe o quê? Não, então vem todo dia e passa o dia no CAPS. E dentro dessa proposta de atenção diária está também a dispensação de medicamentos e a administração desses medicamentos. E aí, nessa gestão, né, dos medicamentos, quando a gente traz para o contexto infanto-juvenil, essencialmente a gente vai precisar da presença do pai, do responsável, do cuidador, porque a criança e o adolescente ele não responde legalmente pelos medicamentos dele, né? Então a gente precisa ter essa relação mais estreita com o familiar para essa construção da adesão. Sim, a criança não tem condições, né, de fazer a administração, né? E é interessante essa questão da complexidade, né? Porque aí, se esse paciente que pega diariamente, né, que tem que ir à unidade de saúde diariamente, se ele ficar um tempo sem aparecer, vocês acionam o serviço social para, fazer uma busca, né? Seria uma forma de controle também? Seria isso? Na verdade, somos nós mesmos que fazemos a busca, né? O CAPS também trabalha nessa ótica de busca ativa dos usuários. Então, as pessoas que são cuidadas no CAPS, elas têm um técnico de referência em saúde mental, que é um profissional que ele fica mais próximo desse paciente no seu cuidado. Inclusive, nós também somos técnicos de referência em saúde mental. E aí, esse técnico de referência, ele participa do cuidado integral do usuário, inclusive do cuidado de medicamentos também. Só que na farmácia, nós, enquanto farmacêuticos do CAPS, nós lidamos todos os dias com esses usuários, os usuários em cuidado intensivo
que estão todos os dias no CAPS e fazem medicamento, eles todos os dias tomam medicamento no CAPS conosco. E aí, se o usuário ele fica um tempo sem aparecer no CAPS, a gente consegue identificar, olha, nosso paciente X não está vindo ao CAPS, a gente aciona o técnico de referência dele, a gente discute o caso em equipe e a gente tenta propostas para tentar entender o que está acontecendo, tentar acessar, fazer uma visita domiciliar, ou tentar entrar em contato com algum outro equipamento, de repente um serviço de assistência social, onde esse usuário está inserido. E eu acho nessas buscas ativas também que a gente diz, né, que o CAPS faz, a gente conta muito com a atenção primária de saúde, porque a gente precisa do ACS que está ali no território, ele tem notícias daquele sujeito, então ele traz para a gente tenta buscar. Isso então, é muito importante, né? O cuidado, o paciente ele é do CAPS e da atenção primária, né? O cuidado ele é sempre compartilhado. Então, quem está mais perto do território é a atenção primária, né? O CAPS, ele tem profissionais multi e ele dá conta de um universo, como a gente falou um pouco das modalidades, de muitos mil habitantes. E a atenção primária, como ela é regionalizada, trabalha diretamente em contato com os profissionais do CAPS, né? A gente faz muito matriciamento, né? Que é uma estratégia também de compartilhamento de cuidado. E aí, ou a atenção primária identifica que aconteceu alguma coisa, aquele usuário não está mais comumente no território dele, ou a gente identifica, olha, o usuário não está aparecendo no CAPS, o que aconteceu? Trabalhando sempre assim, o cuidado compartilhado. É interessante que, assim, vocês falaram que o farmacêutico pode ser esse técnico de referência também, né? Então, eu acho que aí já mostra uma atividade específica, né? Assim, específica para profissionais de saúde, incluindo farmacêuticos, que atuam no CAPS, né? E aí você meio que está saindo ali das paredes ali de dentro da farmácia, né? Está saindo da sua caixinha para ter um olhar integral para aquele indivíduo, porque aí você não vai estar olhando só ele em relação ao tratamento farmacológico, mas ao tratamento como um todo, farmacológico e não farmacológico, e até mesmo a questão da ida dele, né, à unidade para fazer o acompanhamento, fazer os tratamentos. E aí, pegando esse gancho, vocês poderiam citar para a gente, né, atividades que vocês já desenvolveram ou que vocês desenvolvem, que saem, vamos dizer assim, das paredes da farmácia, né, como essa questão do técnico de referência, atuação com outros profissionais de saúde. Vocês têm, tipo assim, algum exemplo, né, que tenha chamado a atenção de vocês, que vocês, sei lá, tenham curtido fazer aquela atividade, que seja alguma coisa bem diferente, para trazer aqui para o nosso público? Tem um mundo de possibilidades nesses atendimentos de referência que a gente faz. Eu acho que, imprescindivelmente, a gente precisa ter vínculo com o usuário, com o sujeito lá. E, como a gente falou antes, né, existe a proposta do projeto terapêutico singular. Então, a gente constrói junto com aquele sujeito o que ele pensa de planejamento de vida, de projeto de vida, e o que a gente vai precisar lançar a mão da rede para conseguir chegar a esses objetivos a curto, médio e longo prazo. Então, a gente, sei lá, vai com ele na rua para fazer alguma coisa. Deixa eu ver. Acho que tentar essa autonomia indo no mercado. Eu lembro de uma experiência que eu tive na residência era Natal, e aí a gente foi comprar um panetone. E aí eu acho que o usuário ele não estava muito acostumado com aquela coisa toda do mercado, e aí fomos eu e ele. A gente foi no mercado, a gente passou o panetone e depois a gente foi à feira, essa feira de rua. E aí ele, cara, eu fui lá para comprar uma fruta, mas ele tinha toda aquela dimensão ele já era conhecidíssimo lá no território, ele saía falando com todos os feirantes. Então eu acho que essa coisa, que esse cuidado no território também é muito importante, imprescindivelmente. Fora as outras articulações que a gente precisa fazer. Por exemplo, com serviços de assistência, quando o usuário está em situação de abrigamento, ou quando a coisa pega um pouco na escola, né, quando a gente está falando de criança e adolescente, que a gente vai lá
para conversar com a instituição escolar, mercado de trabalho, quando a gente está falando do público adulto, é um mundo de possibilidades, então a gente pode fazer tudo, assim. E claro que não é comum ao farmacêutico, né, ter esse conhecimento de rede, mas a gente sempre tem a retaguarda dos profissionais do CAPS que vão nos auxiliando, olha, tem tal dispositivo, então vai articulando isso é muito importante essa troca para a gente ter essa dimensão mais ampliada para construir junto com o sujeito. Então vai meio que por aí também. Né? Porque você vai ter um psicólogo, você vai ter um terapeuta ocupacional, você vai ter outros profissionais que vão te dar o respaldo para saber até como lidar com aquele indivíduo, se caso ele tiver alguma situação particular, né? E nesse contato direto, como você exemplificou, né? De ir, né? Ir ao mercado, ir à feira, né? E essa questão também da sociedade em volta, né? Reconhecer aquele indivíduo e, de forma indireta, né? As pessoas acabam cuidando, porque acaba todo mundo ficando de olho. E caso aquele indivíduo tenha alguma alteração comportamental, imagino eu que a própria comunidade ali sabe quem chamar, né? Para poder fazer esse auxílio, né? No cuidado desse indivíduo. Essa proposta aí, Ítalo falou, é muito dentro da... fazer com que o indivíduo retome a autonomia de vida, né? Então, num primeiro momento, você vai com o usuário no mercado e você deixa ele pedir, você deixa ele fazer a gestão do dinheiro dele, você tá junto, você articula com ele. Como a gente pode gastar isso? Mas é a sua responsabilidade gerenciar o seu dinheiro. Então, o que você quer comprar? E aí, o usuário ele pode comprar. E aí, assim, num primeiro momento, pode ser difícil para ele, mas com o passar do tempo, ele já vai ganhar aquela autonomia de fazer sozinho. Por exemplo, eu fui algumas vezes com o meu técnico de referência, mas agora eu já vou sozinho, porque eu já sei como fazer. Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva, né? De auxiliar a desenvolver a autonomia. Então, assim, o nosso objetivo não é tutelar. Num primeiro momento vai ser difícil, e às vezes até para a pessoa é difícil, né? Porque ela tem algum comprometimento, então ela vai inicialmente querer ser tutelada, mas a gente a todo momento quer que ela desenvolva autonomia, ela entenda o que é melhor para ela. E a autonomia não está dentro do fazer sozinho, né? Mas é saber em que momento eu vou precisar do outro. Então, tem horas que ela vai precisar de alguém para dar esse suporte, mas tem algumas coisas que ela vai poder fazer sozinha. Na realidade, auxiliar a reinserção social, né, desse indivíduo, com os exemplos que vocês deram aqui, né, de auxiliar a ir ao mercado, que teoricamente é uma coisa simples, mas para uma pessoa que passou por essa questão do sofrimento mental, muitas vezes ela acaba se desconectando, né, da realidade, vamos dizer assim, ela acaba tendo que ser inserida novamente na sociedade. E aí eu acho que o ponto interessante, né, que vocês trazem é que o farmacêutico ele também participa desse processo diretamente e ativamente, né? Mas eu acho que é importante a gente deixar claro, né, como o Ítalo falou, existe o respaldo dos demais profissionais de saúde, né? Então é a mesma coisa, sei lá, imagino eu que um psicólogo que esteja acompanhando o paciente, se tiver alguma demanda em relação ao medicamento e o psicólogo tiver alguma dúvida, ele também tem o respaldo do farmacêutico lá, né? Então, acho que essa interação interdisciplinar mesmo é algo bem interessante, pelo menos do meu ponto de vista, né? Chega a ser até fascinante, porque a gente sempre almeja essa questão da interação interdisciplinar, efetivamente, ou seja, quando os profissionais de saúde realmente se comunicam, tem um laço bem estreito e que muitas vezes é muito difícil de ser alcançado, né? Por todos, médico, enfermeiro, psicólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, dentista, e assim vai, né? Por todos os profissionais de saúde. Eu acho isso bem, bem legal e bem relevante. No CAPES, eu e Ítalo, né? Ítalo e eu, nós costumamos falar que a gente é farmacêutico, então a gente olha, né? A gente está na nossa ótica de farmacêutico, mas a gente consegue cuidar de uma forma ampliada.
eu tenho uma experiência de um grupo terapêutico que a gente desenvolve, que se chama, a sigla é GAM, Gestão Autônoma da Medicação. E ele é um grupo que o objetivo é desenvolver a autonomia sobre os medicamentos, mas não apenas, é a autonomia de vida, inclusive no lidar com seus medicamentos, fazer com que o usuário participe da decisão sobre o seu tratamento medicamentoso, e esse grupo é feito com profissionais de outras categorias, com psicólogo, com terapeuta ocupacional. Então, é um grupo que fala sobre medicamento, mas não apenas, fala sobre autonomia de vida, e dentro da autonomia está o cuidado medicamentoso. E esse é um exemplo, mas nós temos vários exemplos, né? E isso é uma coisa que é viva no CAPS, essa transdisciplinaridade, como você está falando. Então, o cuidado a todo momento ele é horizontal. Você vai propor um cuidado e você vai chamar um psicólogo. O que você acha a respeito disso? E é o médico que te chama, e é o terapeuta ocupacional, o assistente social. A todo momento a gente tem essa interação, assim, o cuidado ele é bem amplo. É uma clínica muito transversal mesmo, assim. Acho que a gente tem esse respeito ao núcleo profissional, mas essa coisa do campo mesmo a gente vai costurando. Os colegas, a gente aprende bastante assim com as outras categorias profissionais. É muito enriquecedor. Imagino que a troca deve ser assim excepcional, né? Até para o aprendizado, né? Cada um aprendeu. Na realidade, você vai aprender uma gotinha da profissão do outro, mas, né, o completo, o legal é essa interação, essa troca, né? Que é muito difícil de ver na área de saúde. Em outras situações, para o cuidado de outras doenças, né? E aí eu acho que parte muito da essência, né? Para que foi? Qual foi o objetivo inicial, né, do CAPS, né? A essência dele é justamente isso, né? É essa interação interdisciplinar, essa atuação em conjunto. Então, realmente é bem interessante. Então, assim, os CAPs eles são de gestão municipal, certo? Pelo que vocês falaram, e aí tem os níveis de acordo com a população, mas a gente falou assim, muitas coisas boas, né, da atuação do farmacêutico, muitas coisas, pelo menos no meu ponto de vista, muitas coisas assim, bem interessantes, né, dessa atuação do farmacêutico junto ao cuidado como um todo, e com essa grande interação com a equipe de saúde. Mas, como tudo, né, tem os pontos de fragilidade, as coisas que não são muito boas, né, a realidade como ela é. Então, assim, o que vocês poderiam pontuar, né, dessas questões que acabam, muitas vezes, ou talvez dificultando a ação do farmacêutico, ou os probleminhas, vamos assim, relacionados à atuação do farmacêutico nesse sistema? Tem os desafios também, né? A gente vive muitos desafios. No macro, a gente sabe que, embora essa seja a política de saúde, né, que é inserida no nosso país, nem todos os municípios têm CAPs, né? Isso é uma realidade. E ainda que tenha CAPs, nem todos os CAPs têm farmacêutico. Porque como farmacêutico existe uma recomendação, desde a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, da presença do farmacêutico. Mas o farmacêutico não está inserido diretamente na equipe técnica mínima, enquanto farmacêutico, ele está dentro inserido enquanto profissional, outro profissional de ensino superior que dá suporte. Então, em unidades que não tem farmacêutico, perde toda essa possibilidade de potência do cuidado, né? Tanto do cuidado medicamentoso quanto do cuidado multi. Então, a gente percebe que vai ter um impacto na adesão ao tratamento, pode ter um impacto na revisão da farmacoterapia, o uso que a gente objetiva, né? Acesso e uso racional. Isso fica muito prejudicado em unidades que não têm a presença do farmacêutico.
a dificuldade de identificação de possíveis efeitos adversos. Então, aqui a gente está falando só das atividades núcleo, né, da profissão farmacêutica, mas toda essa possibilidade de construção transdisciplinar que não vai ter em locais que não tem farmacêutico, ou outros que até tem farmacêutico, mas não tem uma equipe robusta, né, de farmacêuticos. Então, tem esse impacto. É uma perda da integralidade, assim, como eu consigo enxergar também. Infelizmente, né, em muitas situações há vamos dizer assim, não há obrigatoriedade da presença do profissional farmacêutico ainda, né, e aí o CAPS, né, acaba sendo um desses exemplos, né, e aí é um problema, né, porque as unidades de saúde, elas possuem medicamentos. Né? Então, assim, e esses medicamentos vão ser dispensados, e esses medicamentos podem trazer problemas, e a orientação quanto ao melhor uso, o uso mais adequado, ela é fundamental de ser feito. Né? E eu acho que isso perpassa muito devido à questão da compreensão que o farmacêutico também é um profissional do cuidado ao paciente. Né? Mas isso vem de uma questão histórica aí da profissão, né? E que eu acho que está melhorando muito ao passar dos anos, né? Vem tendo uma evolução incrível, e vocês dois são um exemplo dessa evolução, né? Que os dois trabalham em uma unidade de saúde, né? Então, uma unidade de saúde que tem 2 farmacêuticos, tem uma equipe que permite que vocês façam atividades outras e que permite que vocês tenham disponibilidade, né, para se ter essas outras atividades com foco no cuidado do paciente. Né? Então, acho que isso é uma coisa que vai caminhando, está melhorando. Né? Infelizmente, ainda, né, não é o que a gente queria, mas a tendência é de melhora. Eu penso assim e espero, né? E, assim, quero enormemente agradecer a disponibilidade de vocês. Eu acho que a nossa conversa foi super proveitosa. Eu, pelo menos, aprendi muito. Eu espero que o pessoal que tenha escutado também tenha aprendido muito, né? Essa vertente aí da atividade do farmacêutico, essa interação interdisciplinar que é tão importante para o crescimento de todos os profissionais e principalmente para uma prestação de cuidado mais adequada do usuário, né? Eu acho que esse que é o foco principal. Então, queria agradecer muito a vocês e deixo aí aberto para que vocês deem a palavra final, para que vocês deem um recado para o pessoal que está escutando. Bom, agradecer o convite para a participação, e para quem ficou interessado, buscar formação nessa área. Eu acho que é muito interessante. Acho que pelo Brasil afora tem programas de residência multiprofissional nessa área da saúde mental. Também pode buscar os mestrados acadêmicos, profissionais. Ou também o CAPS é um serviço do SUS. O SUS, ele é um campo de formação, então busquem estágios aí nesse período da graduação também, se interessarem, e só chegar. Agradeço também o convite, acho que foi muito rico esse bate-papo, né? Nós podemos falar um pouquinho das nossas vivências, e é isso. Para os farmacêuticos que estão, os futuros farmacêuticos, né? Os graduandos em farmácia, os farmacêuticos recém-formados e até os farmacêuticos que já estão aí um tempo na trajetória profissional, sempre é possível se reinventar, mudar de área, e é uma oportunidade muito rica trabalhar num CAPS, a possibilidade de você estar diretamente no cuidado do usuário, você está diretamente trabalhando com uma equipe que é muito potente, e a todo momento poder dividir as suas angústias, pensar no melhor cuidado de forma transdisciplinar. Isso é muito rico, eu acho que para a nossa formação. Então, é como o Ítalo falou, procurar oportunidades, estágio, as farmácias estão de portas abertas também, muitas farmácias no Brasil afora, para aceitar estagiários, investir em formação, porque a gente acredita que é uma área em expansão. Gente, muito obrigada. E aí é que agora a gente encerra mais um episódio do Medicasmento, né, um podcast do CEATRIM,
aqui da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado pelo tempo de vocês, de terem escutado aqui a nossa conversa. Espero que tenha sido bastante proveitosa e até a próxima sexta-feira com mais um episódio. Tchau! Este foi mais um episódio do Medicasmento, o podcast do Centro de Apoio à Terapia Racional pela Informação sobre Medicamentos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão